Boa noite, amigos queridos. Que alegria estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pela presença, bem-vindos. Vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook do Kardec Austin e pelo YouTube da FEB TV. Amigos do Kardec Houston, Sunrise, amigos de Austin, Dallas, San Antônio, vocês que estão no sul do Texas, um abraço. Todos os Estados Unidos, Califórnia, Chicago, Texas, Tri-State e Flórida. Brasil de norte a sul, um abraço. Europa, 2h30 da manhã, amigos da Espanha, Luxemburgo, Itália e Alemanha. Abraço, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Sintam-se todos bem-vindos. Nos apresentando aqui, os participantes dessa noite, eu sou Fernanda Weinskowski, represento os grupos Kardec Spiritist Society of Houston e ASC, Austin Study Kardec. Gustavo Rocha, bem-vindo, Gustavo, também de Houston, representando o grupo Sunrise Spiritist Society of Texas. Boa noite, é um prazer estar em parceria com você nesse evento, Kluber. E o nosso entrevistado de hoje nessa live é o querido amigo César Said. César, é uma honra ter você aqui conosco nessa noite linda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O César é professor, psicólogo, palestrante internacional, escritor de mais de 30 livros, em destaque Francisco, o Sol de Assis, com Divaldo Franco, Amigos para Sempre, sobre o relacionamento de Chico Xavier com Divaldo Franco. Cartas de Ivone, a amizade entre Divaldo Franco e Ivone Pereira. Raul Teixeira, 40 anos de oratória. Florescer aonde estiver. Centro Espírita, tendências e tendenciosidades. Os desafios da evangelização espírita. Joana e Jesus, sobre Joana de Ângeles. Mas mais importante do que tudo isso é a amizade. Ele é um amigo querido, então seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, participando dessa live, principalmente porque aí na linda cidade do Rio de Janeiro são 9h30 da noite. Obrigada, aqui são 7h30. E para abrir o nosso encontro de hoje, nós vamos botar uma prece que representa um dos livros do César, que é a Prece de São Francisco de Assis. Então, vamos acompanhar. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei-me procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Desculpe por isso, todo mundo aqui aprendendo, não tem ninguém profissional, tudo amador. Então, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e as perguntas foram
previamente enviadas pelos grupos. Vamos começar com a seguinte pergunta, César. A gente queria que você falasse um pouco do seu lindo trabalho espírita que você faz aí no Rio de Janeiro, o Jefa Fazendo Bem, falando um pouco do objetivo, das comunidades, do público-alvo, das suas atividades e tarefas com o seu grupo. A gente está muito interessado em saber desse lindo trabalho. Ok. Agradeço a oportunidade de me dirigir a vocês, Fernanda, Gustavo, e todos aqueles que nos ouvem e nos veem. Não posso deixar também de mencionar, antes de responder e atender o seu pedido, que há muitos anos uma amiga da Flórida sempre insistiu comigo para fazermos lives, para darmos a nossa mensagem à luz do Espiritismo para os amigos dos Estados Unidos e de outras partes do mundo, e eu sempre recusei. Então, eu preciso agradecer a minha amiga Andréia Marshall Neto, esposa do nosso querido Marcelo, porque há mais de 5 anos ela insiste comigo e eu sempre me nego. E agora, por conta da pandemia e de toda esta dificuldade de deslocamento e as comunicações se dando, via de regra, através desses canais, então eu resolvi deixar de ser um pouco bicho do mato e ousar me comunicar também através desses canais. Mas, além de agradecer também a ela, Fernanda, agradecer a nossa querida Silvia Moro, daí do Texas, que sempre nos prestigia, sempre auxilia os nossos trabalhos, divulga os nossos eventos, então é também uma amiga muito querida. O nosso grupo está aqui em Nova Iguaçu, é o Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. É um grupo que funciona numa sala comercial. Nós temos, enquanto espaço físico, apenas uma sala e um banheiro. E é uma sala com dimensões reduzidas. Dentro dela cabem, no máximo, 30, 35 pessoas. E nós não temos nenhuma pretensão de ampliar as nossas instalações. Somos um grupo pequeno e desejamos permanecer com um grupo, como sendo um grupo pequeno. O nosso principal trabalho, além de divulgar o Espiritismo, nas diferentes reuniões que o grupo possui, reuniões públicas, reuniões de estudo sistematizado, reunião mediúnica, reunião de evangelização infanto-juvenil. Nossa principal tarefa, além dessa, é ajudar as instituições da nossa região, instituições que cuidam de idosos, de pessoas em situações de rua, instituições que amparam crianças e jovens. A grande maioria delas, instituições espíritas, mas temos também instituições católicas e instituições que não possuem um rótulo religioso, não tem uma vinculação específica com essa ou aquela denominação religiosa. Então, a gente faz campanhas, a gente, dentro do possível, apoia essas instituições no trabalho do bem e no bem que essas instituições fazem. Nós, há uns 5 anos, criamos uma ONG chamada ONG Fazendo o Bem, com essa finalidade. Nesse momento, a ONG está sendo fundida, integrada por completa, no Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Agora, eu, durante muitos anos, estive vinculado institucionalmente, com cargo, com funções na diretoria, dentro da instituição espírita Joana de Ângeles. Hoje eu sou um apoiador, um colaborador, não dos mais ativos nem dos mais presentes, mas continuo com relações com essa instituição, onde a maior parte do meu tempo e da minha vida eu estive estreitamente vinculado. Então, é um resumo rápido do trabalho que fazemos aqui em Nova Iguaçu. Mas, você querendo, a gente esmiuça um pouco mais essa breve narrativa, esse breve panorama.
Não, tá ótimo, é um trabalho lindo e você me falou sobre o grupo, sobre a interação e o bem que vocês fazem. Nós estamos todos interessados nesse fazer o bem. Próxima pergunta aí, Guga. Então, boa noite, Fernanda, boa noite, César, amigos. Né? Nessa linha, né? Para entender um pouco mais o trabalho, né? Você podia falar um pouquinho das suas palestras culturais solidárias e também do evento ecumênico A Noite do Bem? Tá. O grupo, Gustavo, tem uma vez por mês uma palestra cultural solidária, que não é nas dependências do grupo, é num espaço que é cedido por um prédio comercial, e lá nós temos um auditório onde cabem umas 60, 70 pessoas. Então, nós convidamos médicos, advogados, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, que promovem uma palestra informativa com temas sempre atuais, e a gente pede como ingresso, como um pagamento, se assim podemos dizer, mas na verdade é uma doação, 3 quilos de alimento não perecível, 2 latas de leite, fraldas geriátricas, livros infanto-juvenis, de literatura, e tudo isso a gente encaminha para essas instituições que a gente apoia durante todo o ano com aquilo que está ao nosso alcance. Então, não são palestras espíritas, essas que ocorrem uma vez por mês, Gustavo, mas são palestras que buscam levar uma informação relevante, atual, que auxilie as pessoas, de alguma forma, a se atualizarem em temas que tenham essa relevância e que sejam oportunos. Então, ao mesmo tempo que a pessoa recebe a informação à luz de uma ciência específica, ela também colabora fazendo uma singela doação que nós tratamos de encaminhar para algum lugar que tenha necessidade, que tenha carência. E esse evento que promovemos uma vez por ano, ele se dá num hotel aqui de Nova Iguaçu, que possui um auditório para 700 pessoas. Nesse auditório já ocorreram congressos espíritas aqui da Baixada Fluminense, e o hotel nos cede gentilmente. E ali nós promovemos um evento com música, com palestra, com poesia, e pedimos um brinquedo novo, que o participante leve no mínimo um brinquedo, ele pode levar até mais de um. E todos esses brinquedos, no mês de dezembro, a gente encaminha para as instituições que cuidam especificamente de crianças, para que, pelo menos neste mês, elas recebam um brinquedo novo no período de Natal. Então, os frequentadores são beneficiados com uma programação agradável, instrutiva, e, ao mesmo tempo, têm a oportunidade de serem úteis, de fazerem o bem. Esse é o evento A Noite do Bem. Não é a Noite do Meu Bem, da Dolores Duran, é a Noite do Bem. Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso, César. César, sobre seus livros, como escritor, você tem uma vasta obra. Escreveu mais de 30 livros. E jovem, né? Ainda. Olha, estamos vendo aí. Muito obrigado. 5 livros com Divaldo Franco, 10 para o público infantil, Desafios do Trabalho no Grupo Espírita, que é uma referência para nós, a biografia do Raul, biografia de São Francisco de Assis, Joana de Ângeles, e 2, um com relacionamento entre Divaldo e Chico, que é maravilhoso, eu tenho aqui em casa, e o outro das cartas entre Divaldo e Ivone Pereira. Realmente uma obra maravilhosa. É muito diversificada e muito interessante e impressionante. Mas sobre a biografia de São Francisco de Assis, que eu sou apaixonada, tinha que botar essa música porque ela realmente invade a alma de qualquer pessoa, vai fundo. Na coautoria com Divaldo Franco, você e eu conversamos e você me falou sobre a importância de 2 palavras, servir e simplicidade. E a mensagem de Jesus e de Chico, quando a gente olha para a imagem deles, é a simplicidade.
A gente, na mesma hora, sente isso. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de, no nosso trabalho espírita, nos nossos grupos, manter o foco no estudo, mantendo sempre o grupo simples e pequeno, como você descreveu o seu. Sim. E nós nos acostumamos muito a ouvir e a repetir, Fernanda e Gustavo e amigos e amigas, a seguinte frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Que, a meu ver, é uma frase um tanto quanto infeliz, porque se fôssemos eliminar da face da Terra aqueles que ainda não servem, não sei se nós permaneceríamos nela, ou se seríamos convidados a habitar um mundo inferior à Terra, considerando servir num sentido mais amplo e mais profundo. Então, a gente deveria ressignificar essa frase, dizendo assim: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque o servir está na tônica, na essência, na estrutura do que Jesus ensinou, do que Jesus exemplificou. Está na base do que Francisco de Assis veio nos relembrar ao recordar com as suas ações, com a sua vida missionária, a figura do Cristo. Está na base da vida de um Chico Xavier, na vida de Divaldo Franco, para aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer a Mansão do Caminho e todos os seus departamentos, todas as suas frentes de trabalho, aqueles que já tiveram a possibilidade de privar algo da intimidade deste homem, para além do orador, do palestrante, para além do médium e de psicografia. E nós vamos encontrar inúmeros anônimos da história da humanidade que pautaram suas vidas no servir. Quando a gente vê naquela passagem evangélica os discípulos se perguntando quem ficaria à direita, quem ficaria à esquerda, quem seria o maior no reino dos céus, e o Cristo simplesmente lava os pés dos discípulos, ali a gente conclui que servir não nos rebaixa, ao contrário, servir nos exalta, no sentido positivo da palavra exaltação. A gente se torna maior quando a gente serve, e não tanto quando a gente é servido. Então, um grupo espírita, aonde os frequentadores sejam servidores uns dos outros, aonde os dirigentes sejam os primeiros que servem aos frequentadores, servem mais do que cobram, do que exigem, né? São generosos, são afáveis, são dóceis. Esse grupo ganha em harmonia, sem nenhum comprometimento da disciplina, que às vezes a gente encontra grupos em que os dirigentes parecem carregar uma chibata na mão. E o dirigente ele deve ter uma batuta, né? Ele é um regente de uma orquestra, mas sem perder de vista a necessidade de potencializar o crescimento dos trabalhadores, para que ele não se intronize como uma figura insubstituível. Porque insubstituível nem Kardec o era, nem nenhum de nós o é, né? E outra palavra que você destacou é a simplicidade. A gente precisa descomplicar nas nossas relações. A gente precisa descomplicar a hierarquia, descentralizar o poder decisório, sem transformar o ambiente espírita da casa ou do movimento num ambiente anárquico, mas num ambiente democrático, num ambiente fraterno, né? Sem abrir mão da nossa liderança e sem deixar de respeitar a liderança dos demais trabalhadores. Então, a gente precisa, como base, isso no meu limitado entendimento, Fernanda, a gente precisa dessas duas colunas mestras, a simplicidade e o espírito de serviço, para que as nossas casas não se transformem em empresas. Há uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, intitulada Empresas. São as casas espíritas
que se transformam em repartições públicas. Algo similar a uma repartição pública se transformam a algo similar do mundo corporativo e perdem aquele frescor do evangelho, aquela coisa do espiritismo de pé no chão, perdem a simplicidade que a gente encontrava na casa do caminho, como a obra Paulo e Estevão tão bem nos narra. Ninguém está dizendo que as nossas casas devam ser um telheiro ou devam ser um barraco, mas é preciso que dentro de nós haja simplicidade, para que o ambiente, por mais apurado, asseado, para que as instalações, por mais bem feitas e aparelhadas, tenham dentro dela alma, tenham espírito. E essa alma e esse espírito está na essência da nossa simplicidade, de relações descomplicadas, onde a gente possa se abraçar, onde a gente possa conviver num clima de reciprocidade, de respeito às diferenças. Porque ao lado da pluralidade das existências, reencarnação, a gente precisa advogar e primar pela existência das pluralidades. Podemos prosseguir, né? Não, grato pelas reflexões, né? A próxima pergunta. Temos ouvido, né, muitos trabalhadores do movimento espírita, principalmente agora, nesse momento de isolamento social, através de várias lives, que essa pandemia ela vai nos ajudar, que é um período de transição, né? Que isso vai ajudar na nossa evolução espiritual, e que nesse isolamento dos seres humanos, que o planeta, na verdade, está sendo beneficiado. A pergunta é: como trazer uma mensagem de acolhimento e conforto para os mais humildes, para aquelas famílias carentes que não têm o básico, desestruturadas, né, pelo desemprego, trabalhadores autônomos que estão sofrendo nesse período? Como trazer uma mensagem positiva para esses mais humildes, César? Gustavo, você que viveu aqui no Rio de Janeiro, assim como a Fernanda, e tantos outros que hoje estão aí nos Estados Unidos e espalhados pelo mundo. Aqueles que já tivemos a oportunidade de conviver momentaneamente ou por um tempo um pouco mais largo com essas pessoas mais simples, do ponto de vista econômico, social, a gente vê o quanto elas são solidárias entre si. E às vezes até mais solidárias do que nós. Porque em muitos momentos a nossa caridade ela é calculada. A gente meio que arquiteta relações, pensa em vantagens, escolhemos com quem queremos nos relacionar em função de um ou outro benefício que possamos aurir disso. E essas pessoas, sem querer aqui romantizar a pobreza, romantizar essas classes sociais, a gente vê elas sendo muito solidárias. Uma toma conta dos filhos da outra, que precisa sair, que precisa fazer uma consulta médica, faz o almoço ou chama os filhos para almoçar na sua casa, lava a roupa da outra quando a outra cai adoecida e fica acamada. Muito recentemente, nós tivemos aqui num jornal, um telejornal do Rio, por conta do benefício que o governo está oferecendo, benefício que é produto dos impostos que a própria população paga, né? Diga-se de passagem. Então, um homem foi para a fila da Receita Federal, ou Caixa Econômica, não estou muito certo, de noite. E foi apenas com algumas bananas, Gustavo. E durante a noite, ele dividiu as bananas que ele tinha, isso num posto da Receita em Madureira. Dividiu as bananas com outros integrantes da fila. No dia seguinte, o repórter, não se sabe por quê, o escolheu e foi entrevistá-lo, um pintor. E ele chorava dizendo que com a pandemia ele não tem mais bico e precisava ajudar a filha que faz faculdade. Um homem com falhas nos dentes, um semblante
enrugado, crestado pelo sol, as mãos grossas, típicas de um trabalhador manual. E, de repente, a imagem dele, a reportagem viralizou. Daqui a pouco, os moradores das proximidades foram trazendo café, pão com manteiga, um outro trouxe uma sacolinha com mantimentos, com gêneros de primeira necessidade. E o que esse homem fez, Gustavo? Continuou repartindo tudo isso com quem estava na fila, até que uma empresária se sensibilizou, entrou em contato com o canal de televisão e ofereceu uma vaga para esse homem trabalhar de carteira assinada. Então, eu penso que a gente pode e deve levar, sim, não apenas a palavra, porque o evangelho, para ele ser internalizado, ele precisa ser vivenciado. O Espírito Alcione, no livro Renúncia, nos diz que nós precisamos exercitar 4 pontos com relação ao evangelho: conhecê-lo, meditar sobre ele, precisamos sentir e precisamos praticar, precisamos vivenciar o evangelho. Então, a gente encontra dentro dessas camadas pessoas que são solidárias entre si. A gente tenta levar alguma coisa e a gente que sai consolado, confortado. Então, junto da palavra, Gustavo, eu penso que a gente tem que ver o que mais a gente pode fazer, porque tem muita gente com privação muito séria, passando fome. E nós não devemos ficar nas nossas ilhas paradisíacas de espiritualidade, engolfados em conceitos, enquanto em nosso derredor nós temos um mar de necessidade e de privação. Falo particularmente aqui do estado do Rio e da Baixada Fluminense, que é onde eu vivo. Ao mesmo tempo, me lembro que na questão 740 de O Livro dos Espíritos, que é onde Kardec fala dos flagelos destruidores, nós vamos encontrar eles dizendo ao codificador que os flagelos visam nos ensinar 5 coisas fundamentais. Visam nos ensinar, nos ajudar a desenvolvermos a inteligência, a resignação, desenvolvermos a paciência, desenvolvermos o desapego e o que é mais brilhante, Gustavo, que é a culminância, a cereja do bolo, desenvolvermos o amor ao próximo. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo com o próximo mais próximo, com laço consanguíneo, e para o próximo que está em nosso derredor, que não tem o mesmo laço consanguíneo, mas é da nossa família universal. Né? Então, cabe a cada casa e cabe a cada alma, a cada coração, a cada família se perguntar: o que eu posso fazer nesse período de pandemia por alguém que não tem o mesmo vínculo consanguíneo que eu? Muito obrigada, César. Atualmente, nesse momento delicado que nós estamos passando como uma comunidade coletiva, nós temos visto indivíduos e famílias passando por essa prova muito difícil do isolamento. E tem vários cenários, né, nesse momento. Há aqueles que estão sozinhos, que moram sozinhos, que estão isolados, sem contato. E também tem, assim, a gente vê famílias de até 5 filhos que não estão indo para a escola, estão confinados em casa, né? Isso em vários países diferentes. Eu tenho assistido às suas lives e eu sinto que a sua mensagem tem um impacto direto nesses diferentes cenários. Elas têm sido muito úteis porque trazem uma mensagem que acalma, que tranquiliza, que inspira, sabe, que direciona. E então, eu pergunto a você, para você compartilhar com aqueles conosco que estão ouvindo você, sobre como buscar dentro de nós as ferramentas que a gente precisa nesse momento, os recursos, para lidar com os pensamentos negativos, com os sentimentos, com as emoções, como psicólogo. Nós sabemos que as ferramentas estão dentro de nós, que nós viemos
já com esses recursos, inclusive um exemplo, o recurso da prece, né? Perfeito. A gente tentar se controlar. Então, pela sua experiência, pelo seu trabalho como psicólogo, que conselhos você nos daria para manter o equilíbrio, a calma e principalmente a saúde mental nesse momento que é tão novo, tão difícil, tão delicado, tão diferente? Tá, Fernanda. Ainda complementando, porque eu esqueci de mencionar, na questão anterior, na pergunta que Gustavo nos fez, nós temos aqui, próximo de nós, uma senhora que ela literalmente mora nas ruas, e já foi feito de tudo para ela sair das ruas, e ela não quer sair, ela não aceita. E numa ocasião, me aproximando dela, ela se chama Maria, eu perguntei quando era o aniversário dela, e ela me disse que era em outubro. Mas ela também tem algum comprometimento em termos de saúde mental. E eu falei, eu gostaria de te dar um presente. O que você quer ganhar? E aí ela pensou, Fernanda, Gustavo e amigos, e me respondeu o seguinte: eu quero 2 bananas, porque se você me der qualquer outra coisa, vão roubar de mim. Mas se você me der 2 bananas, eu como uma de manhã e como outra de noite. Aquilo me impactou, porque nós somos tão presos a coisas materiais e temos tanta coisa supérflua que a gente diz não passar sem, e aquela senhora, na sua simplicidade, na sua pobreza, só precisava de 2 bananas, só queria 2 bananas como um presente de aniversário. Isso me chamou muito a atenção. Mas então, vindo para a tua pergunta, Fernanda, você já mencionou uma coisa que é fundamental, né? Que é a oração, a prática da oração. E não uma oração decorada, uma oração espontânea, que brote da nossa alma, que brote do nosso coração, simples, singela, uma conversa, um colóquio com o anjo da guarda, com o Cristo, com um vulto espírita que a gente admire, ou um vulto católico, ou um vulto protestante, que esteja, supomos, desencarnado ainda. Mas, além desta oração, nós dispomos de um recurso fundamental, Fernanda, que hoje se tornou comum nas pesquisas de universidades europeias e norte-americanas, que é a ferramenta da meditação. A meditação é fundamental para que a gente alcance maior serenidade. E esta meditação vem sendo recomendada desde 1989 pelo espírito Joana de Ângeles, através da série de livros que compõem a chamada série psicológica, onde Joana estabelece pontes entre a psicologia transpessoal e a psicologia espírita, e o espiritismo. Então, Joana ali nos dá um beabá, um passo a passo. Mas esta meditação vem sendo estudada com o nome de atenção plena, mindfulness, nessas grandes universidades. Muitos livros estão sendo publicados. No meio espírita, nós já temos o Alberto Almeida fazendo palestras sobre isso. A AME Rio Grande do Sul já anunciou o lançamento de um livro este ano, fruto de pesquisas, de estudos, de médicos espíritas também. Então, eu penso que é uma prática transreligiosa, transcultural, e que veio para ficar. Veio no sentido de que agora a gente está tomando pé, conhecimento, nós ocidentais e nós adeptos do espiritismo, uma doutrina que tem como base a fé raciocinada, a racionalidade. É muito importante que a gente tenha rotina, Fernanda, que a gente não acorde e fique de pijama, perambulando pela casa, trabalhando home office, que a gente troque de roupa, lave o rosto, tome banho, escove os dentes. Na live do Geraldo, na semana passada, ele lembrava André Luiz, quando esse espírito amigo
fala para a gente não olvidar o banho diário. Então, que a gente não olvide. Hoje, no nosso grupo, uma companheira psicóloga disse que uma amiga dela está em depressão e que não passa desodorante e não usa perfume há mais de um mês. Aí eu perguntei, mas ela é casada? Claro que se fosse o homem também, eu faria a mesma pergunta. Se esse homem não tivesse se penteando, se perfumando. Então, a gente precisa de rotina. Essa rotina vai manter a nossa higiene mental, vai manter a nossa capacidade de lidar com essa mudança que botou as coisas de perna para o ar no nosso mundo e na nossa vida. Então, rotina, fazer exercício físico, mesmo quem não esteja podendo transitar nas ruas, as academias estão fechadas, às vezes no seu condomínio, às vezes na varandinha da sua casa. Eu aqui tenho feito atividade física com os meus filhos. Então, a gente faz flexão, faz abdominal, dá pequenas corridas dentro de casa. Eu pego os livros espíritas e transformo eles em halteres para melhorar um pouco a musculatura. Então, a gente precisa de atividade física. A gente precisa aceitar, Fernanda, o luto das coisas. Se nós não perdemos, se não desencarnou nenhum familiar nosso, se nós não estamos vivendo este luto, estamos vivendo um outro luto. O luto do shopping, o luto da pizza, o luto do bar, o luto da casa espírita que a gente estava habituado a frequentar com assiduidade. Mas são lutos passageiros. São lutos que não tiram pedaço de ninguém. Então, a gente precisa... O luto tem suas fases, né? Negação, depressão, e é preciso caminhar no luto para a melhor das fases, que é a aceitação. A gente precisa aceitar. Então, exercício físico, ler, ter rotina, meditar, orar. E esse momento é um momento de volta para casa. É um momento de maior atenção para a casa planetária, de maior atenção para a casa física, de madeira, de alvenaria, seja como seja a nossa casa. É um momento de revisitar as relações familiares, porque nós encontramos casais que viviam uma relação de fachada, de superfície, relação entre pais e filhos e irmãos entre si, toda mediada pela tecnologia, no pior sentido da mediação tecnológica. É um momento da gente silenciar. Pessoas muito agitadas estão encontrando sérias dificuldades com esse momento, porque não conseguem parar, não conseguem se perceber. Sobrepõem ou sobrepunham atividades. Então, a gente está voltando para a casa física, para a casa corpo físico, para prestar mais atenção na nossa indumentária carnal, nesse empréstimo que o mundo espiritual, que os nossos pais, que a própria evolução nos concede. E nós estamos sendo convidados a voltar para a casa da nossa alma, a casa mental e a casa emocional. Então, é um convite que a gente poderia traduzir como uma grande oportunidade, mesmo nos lares onde há grandes perdas, grandes privações, porque nós temos uma prova que, nesse momento, ela é individual, ela é familiar, mas ela é também coletiva, porque isso não é apenas uma endemia, não é apenas uma epidemia, é uma pandemia. Pan, do grego pan, todo. Demia, de demos. Demos, povo. Então, é algo que afeta todo o povo. Se não todo o povo, toda a parte do mundo, do todo enquanto nosso planeta. E o equilíbrio que a gente precisa é um equilíbrio dinâmico. Eu vou pedir a você, Fernanda, que projete aquela imagem que nós selecionamos e que me veio pelo Instagram, que eu acho que ela pode ser muito útil para ilustrar o que cada um de nós pode retirar desse momento. Você pode projetá-la, por favor?
Com certeza. Deixa eu puxar para cá e fazer um share screen aqui. Pronto, vocês estão vendo, né? Sim. A imagem, ela não é nenhuma novidade. Certamente, muitos dos que nos acompanham nessa live já tiveram acesso a ela. Até onde eu consegui pesquisar, ela tem uma origem latina. Então, alguém de algum país da América Latina foi que gerou, porque, pelo menos originalmente, eu a encontrei em língua espanhola, e alguém fez a tradução para a língua portuguesa. Então, o que nós temos aí? Nós temos 3 zonas. A zona do medo, que é onde eu me irrito facilmente, faço compras, como se diz aqui no Brasil, a balde, a rodo, para estocar tudo que eu puder. Na zona do medo, eu só imagino cenários catastróficos, apocalípticos, e vou estocar álcool em gel, vou estocar sabão, vou estocar máscara, vou estocar luva, sem nenhuma preocupação se isso vai faltar na casa de alguém, na vida de alguém. É a zona do medo. A segunda zona é a zona do aprendizado. É aonde a gente é convidado a ser menos controlador, porque nenhum de nós tem controle sobre este vírus. Muita gente diz assim, nós estamos sem chão porque nunca passamos por isso, e a gente tem que relativizar. Como somos reencarnacionistas, e o mundo já teve outras pandemias, eu não sei, Fernanda, quantos de nós estávamos na Idade Média, naquele período da chamada peste negra, que a gente nem deve mais falar assim, né? A peste bubônica, causada pelos ratos. Quantos de nós estávamos lá e podemos ter desencarnado, ou ter auxiliado quem adoeceu por aquela peste? Aquilo foi um momento de pandemia. Quantos de nós podemos estar presentes no momento da gripe espanhola, nos anos que antecederam, que sucederam, ou mesmo no olho do furacão? Não sabemos. É que como a gente não tem memória para recordar com facilidade, então nós julgamos que seja a primeira vez pela qual a gente esteja passando. A zona do aprendizado, a gente precisa exercitar desapego. Está lá na questão 912, salvo engano, de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático de combater o predomínio da natureza corpórea? E os espíritos responderam para Allan Kardec: esse meio prático é a abnegação. A abnegação é desprendimento. Voltamos à pergunta de Gustavo, né? O que a gente pode levar para as populações mais carentes? Levar alimento, levar roupa, levar alento, levar um sorriso, mesmo tampado pela máscara, levar um aceno, levar tudo que estiver ao nosso alcance, tomando-se as medidas e as precauções necessárias. E a terceira faixa, nós temos aí a zona do crescimento. Ah, mas eu posso estar um pouquinho em cada uma delas? Perfeitamente. Mas o que precisa predominar é a zona do crescimento. Nela eu encontro um propósito. Mais do que uma direção, eu encontro um propósito, uma razão de permanecer vivo, de ajudar o outro a viver. E quem sabe, nessa grande crise, eu reveja meus laços familiares, reveja todo o meu materialismo, todo o meu narcisismo, e passe a entender que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Na faixa de crescimento, eu penso nos outros e procuro ajudá-los. Eu vivo o presente. Porque, via de regra, a gente está preso ao passado, arrastando ressentimentos, mágoas, dissabores, frustrações, ou então a gente está lá na frente, Fernanda. A gente está olhando para o futuro,
desconectados do aqui e do agora. E é no hoje que eu me reconcilio com o meu ontem e eu preparo o meu amanhã. Então, a gente precisa tentar se localizar. Zona de medo, zona de aprendizado ou zona de crescimento. E perdoe por eu ter me estendido demais nessa sua pergunta. Não, imagina. Agora voltamos aqui. Eu tenho que lidar aqui um pouquinho com a estabilidade da internet. Então, César, eu queria voltar a um ponto que você tocou lá na resposta anterior, quando você falou da tecnologia. Outro dia vi uma televisão aqui, um âncora de um canal importante aqui, ao vivo, agradeceu a Apple por estar tomando conta dos filhos, enquanto ele estava fazendo lá a programação, né? Fazendo uma referência aos telefones, aos iPads, etc., né? Então, acho que uma questão que não é particular dessa pandemia, mas a gente está vendo uma potencialização, é essa questão dos pais e filhos, né? Da relação da família, que muitas vezes a tecnologia está substituindo a atenção, o tempo que os pais passavam com os filhos, né? Tá cada um com o seu aparelho, o seu device, e as famílias não estão se interagindo. Então, a pergunta é, será que essa epidemia ela vai agravar esse problema da tecnologia? Essa é uma possibilidade, né, Gustavo? É uma possibilidade de se criarem dependências. A psiquiatria, nós temos aí nos Estados Unidos o DSM, que é um documento utilizado pelos psiquiatras, pelos neurologistas, como se fosse assim uma bíblia que os psiquiatras consultam. Na Europa nós temos a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E já se vinha falando de alguns transtornos ligados à dependência tecnológica, ao uso desequilibrado de aparelhos telefônicos, de tablets, de iPads, de jogos. E, enfim, isso já era uma problemática anterior à pandemia. Claro que nós somos gratos e não estamos aqui, nem eu, nem você, nem Fernanda, satanizando a tecnologia. Nós, inclusive, estamos nos utilizando dela para chegar a inúmeros lares neste momento. Mas esse instante não é um instante que nós pais deveríamos continuar terceirizando a educação dos nossos filhos, porque muitas crianças e muitos jovens poderão, sim, indo ao encontro da sua pergunta, saírem deste período, porque isso vai passar, nenhuma epidemia é para sempre, nenhuma pandemia é para sempre, e alguns poderão estar seriamente dependentes, com a saúde mental e emocional comprometida depois disso. Então, que nós, pais, avós, tios, padrinhos, enfim, quem estiver convivendo com a criança e com o jovem, que a gente possa propor atividades. Aqui em casa, eu tenho um filho de 18 e tenho um filho de 13. Obviamente que eles acessam. O filho menor está tendo aulas através do recurso tecnológico, mas também acessa jogos, conversa com amigos. Mas, junto disso, nós temos uma rotina, Gustavo. Então, a gente limpa a casa, a gente varre, a gente passa pano, a gente divide as tarefas. O mais velho cozinha, os banheiros são limpos, o lixo é jogado na lixeira, os armários são arrumados a cada 2, 3 dias, se houver a necessidade de arrumação. Então, é preciso que a gente esteja atento a isso, para que essa dependência e esse perigo iminente que você mencionou na sua pergunta, ele não se transforme num fato depois, né? Mas está sendo um momento da gente revisitar os laços familiares. Jogos de tabuleiro, há quanto tempo não jogamos um jogo de tabuleiro? Algumas brincadeiras que antes nós tínhamos, né? Aquela brincadeira com os dedos para contar uma letra e depois falar nome de cidade, nome de carro,
time de futebol. A gente precisa redescobrir algumas brincadeiras da nossa infância e propor isso aos filhos, né? Não é só lavar, passar, cozinhar, limpar e assistir às notícias de televisão. E até em relação a essas notícias, a gente tem que ter cuidado. Porque a cada hora se atualiza cada vez mais essas estatísticas, com cenários os piores possíveis. Então, a gente está sendo convidado a desacelerar, para em casa olhar no olho do filho, fazer declaração de amor para a esposa e a esposa para o marido, fazer doce, fazer bolo na cozinha, conversar, olharmos o pôr do sol, olharmos o céu estrelado, conversarmos com as plantas, e se bobear, elas até vão nos responder. Falando franciscanamente, elas podem nos responder. Isso não é loucura, não é delírio. Isso é uma integração formidável com a natureza. E nós, espíritas, que sempre fomos muito ativos, e somos, né, Gustavo? Também estamos sendo convidados a uma desaceleração. Sair um pouco do ativismo, encontro, palestra, datas superpostas, eventos das federações estaduais, da grande federação do país. Tem gente que praticamente não vinha tendo vida particular, vida privada. Faz da vida, no centro e no movimento, a sua vida. Ok, dependendo de como seja a singularidade de cada família, sem problema nenhum, longe de nós censurar. Mas quantos não têm filhos? Quantos ainda têm idosos em casa que precisam de atenção? Então, a gente precisa rever algumas prioridades, equilibrar um pouco mais essa equação. Casa espírita e casa aonde moramos, né? Eu penso que é um outro convite que nós espíritas estamos recebendo nesse momento da Covid-19. Uma das preocupações que nós, trabalhadores espíritas que somos, temos no momento, e você já tocou um pouco nesse assunto, nessa pergunta, mas existe essa preocupação que parte do trabalho espírita no grupo está interrompido. Por exemplo, reuniões mediúnicas que trazem tanta luz, os passes, tratamento espiritual, atendimento fraterno, e os cursos que alguns estão sendo conduzidos online. Mas algumas reuniões não estão acontecendo, e isso é uma preocupação muito grande, porque nós tivemos que usar a tecnologia para substituir algumas reuniões, e estamos todos fazendo isso, mas a gente pensa o que o plano espiritual planejou como conduzir as reuniões mediúnicas, que estão interrompidas até sem previsão, e tudo isso, né? O atendimento fraterno, alguns podem ser feitos online, e o tratamento espiritual. O que pensar disso? Porque é uma preocupação que nós temos. Fernanda, e é uma preocupação extremamente válida, necessária, importante. Só quem tem as rédeas disso tudo é um mundo espiritual, né? Então, eu penso que o mundo espiritual sabe exatamente como nos inspirar, como nos conduzir nessa hora, desde que a gente mantenha um mínimo de serenidade. Joana diz, num de seus livros, que pela oração a gente fala com a espiritualidade, fala com Deus. E pela meditação, a gente ouve a resposta da espiritualidade amiga. Então, se a gente tiver um mínimo de serenidade, se conseguirmos fazer silêncio interior, porque silêncio interior não é apenas fechar a boca, é silenciar um pouco as elucubrações, as ruminações, as preocupações futuro, ruminações passado, elucubrações presente. Se a gente conseguir um mínimo de serenidade,
a gente vai ver exatamente o que eles querem e o que eles esperam de nós neste momento. E diante da dificuldade de ouvi-los, ou de senti-los, de percebê-los, há uma coisa que já está escancarada. A gente precisa rever a nossa relação conosco, em termos de um mergulho maior em nós, para nos conhecermos, e precisamos rever os nossos laços familiares. Qual é a nossa escala de prioridades? Eu me lembro que no livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito Aulus, que é o mentor por excelência nessa obra, lá num dos últimos capítulos, salvo engano, Fernanda, no último capítulo, ele pega André Luiz, pega a maneira de dizer, André Luiz e Hilário, e leva os dois até um hospital. E diz para os dois o seguinte: o nosso irmão médico, ele é o médium da saúde. Então, nós precisamos tributar a todos os médicos e trabalhadores da saúde a nossa reverência e o nosso respeito. Saem dali e vão até uma escola. E nessa escola, Aulus diz assim: os nossos irmãos professores, eles são médiuns do alfabeto, ensinando a ciência, as artes, e nós precisamos respeitar o trabalho desses médiuns ignorados. Os leva também até um campo onde está um agricultor trabalhando, amanhando a terra, fazendo sulcos na terra, e diz: o nosso irmão agricultor é o médium da mesa farta. E nós precisamos respeitar a sua mediunidade no trabalho de sol a sol, exaustivo, laborioso. Vai até um ateliê de um artista. O nosso irmão escultor, ele usa a sua sensibilidade porque ele é um médium da obra-prima. E nós precisamos reverenciar a sua mediunidade. Palavras minhas aqui. E termina esse périplo, esse passeio, Fernanda, no lar de uma família, dizendo assim: os pais são os médiuns da vida, preparando os filhos para a vida de relação, para a vida profissional. Então, eu diria que, neste momento, Fernanda, nós somos chamados a exercer a nossa mediunidade dentro dos nossos lares, sem a necessidade momentânea de receber os espíritos, porque eles estarão conosco, porque sempre estiveram conosco. E cada médium, com sua mediunidade mais ou menos ostensiva, deverá fazer um inventário das possibilidades de emprego, de utilização das suas energias no campo do bem, fazendo palestras virtuais, chamando outros e interagindo, como vocês estão fazendo aqui comigo, publicar pequenos textos, pequenas mensagens na internet, se conectar através do WhatsApp ou de diferentes aplicativos para promover estudos. Então, a gente é chamado, nesse momento, a exercer a nossa mediunidade de uma outra maneira e por um tempo que não temos como agora aquilatar, dimensionar. Mas o mundo espiritual está no controle. Quanto maior a nossa sintonia com eles, mais a gente vai entender o que esse povo do lado de lá espera de nós que estamos do lado de cá. Que beleza, isso trouxe bastante esclarecimento, porque a gente fica preocupado com o compromisso com a tarefa, né? O nosso amigo Geraldo Campetti está assistindo a nossa live e ele mandou uma pergunta que eu quero te fazer. Tá. Hoje é o Dia Mundial da Terra. A pandemia do novo coronavírus, que nos impõe um isolamento ou afastamento social, está possibilitando o espetáculo de vermos a natureza em sua beleza praticamente original. Isso não representa um convite ou uma convocação para o equilíbrio do ser humano? Eu só posso concordar com o Geraldo, que além de um grande estudioso e um grande trabalhador espírita,
é uma alma de grande sensibilidade. Sim. E ninguém melhor do que Francisco de Assis nos ensinou a ler esses sinais na natureza. E Geraldo sabe disso, porque também é um admirador de São Francisco dos católicos, Francisco de Assis de nós espíritas, Francisco, para a gente não entrar em polêmicas. Francisco nos ensinou a chamar a água de irmã, as pedras, o irmão lobo, o lobo de Gúbio. Francisco nos ensinou a chamar até a morte de irmã. Ele louva a morte no cântico do irmão Sol ou das criaturas. E lembremos que na trilogia que o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe pela mediunidade de Valdo Franco, começando por transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais, quem é o grande arauto dessa transformação, dessa renovação que se processa no nosso planeta? Quem recebeu do Cristo esta incumbência de conduzir esse processo, senão Francisco de Assis? Então, Geraldo tem toda a razão quando nos fala desta possibilidade, desta oportunidade da nossa integração maior com a natureza, porque até então a nossa relação com ela vem sendo uma relação, Fernanda, verticalizada, uma relação predatória, dominadora, manipuladora, de quem extorque, de quem suga, e não de quem se integra, de quem se harmoniza com a natureza. E a natureza está aí nos mandando um recado. O mundo nos manda um recado. O Geraldo, na live da semana passada, falava na Mãe Gaia e mencionava, inclusive, ter recebido uma mensagem dessas que circulam nas redes sociais, eu também recebi, belíssima. Então é hora da gente se perceber que a terra é nossa mãe, que as árvores são nossas irmãs, que as águas, que os animais, os peixes, os mares, o ar, o vento. E aí eu me atrevo aqui, já que você mencionou o nosso livro, Francisco Sol de Assis, me atrevo aqui a dedicar a vocês a poesia que abre este livro. E essa poesia é um soneto que diz assim: Bom dia, amigo sol, boa noite, amiga lua, estrelas brilham no arrebol, sopram ventos pela rua, passarinhos cantam nos ninhos, nuvens brincam no ar, a chuva cai de mansinho, as cascatas parecem falar, o mar vai levando, vem trazendo, a floresta continua orando, a terra feliz florescendo, borboletas alegres brincando. Colorir essa aquarela com as tintas da alegria, ver que além das janelas vige e canta a poesia. É isso. Encontrarmos mais poesia. Fazermos aquilo que o Espírito Emmanuel nos ensina no prefácio do livro Nosso Lar. A humanidade precisa muito do espiritualismo e do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade, doçura, afabilidade, sensibilidade. E Francisco de Assis é o modelo por excelência para a gente se espelhar, obviamente, depois do Cristo. E caramba. Estava chovendo, Fernandinho. Continua aí. Eu acho que congelou aqui a minha parte, mas o Geraldo agradeceu a gentileza da sua resposta e falou que você é um amigo, irmão, um amor em pessoa. Ainda bem que você... A tecnologia aproximando os corações aí. E agora... Fernanda, eu não sei se o Geraldo morasse comigo, se ele ia achar a mesma coisa. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Coisa linda essa sua poesia, essa sua resposta, que coisa maravilhosa.
E agora a gente queria fechar pedindo para que você nos desse uma mensagem para nós, trabalhadores do movimento espírita aqui nos Estados Unidos, no exterior, mas especialmente aqui nos Estados Unidos, já que os números mostram que houve um aumento de 50% no número de pedidos de divórcio nesse país, que está no topo do número de contaminações e mortes no mundo. É muito triste. Nós, como espíritas, sabemos que nós temos uma tarefa, abraçamos e estamos comprometidos e gostaríamos de ouvir de você essa mensagem. Tá. Eu vou dividir, então, essa minha última fala, Fernanda, em duas partes. A primeira, ainda lembrando Francisco de Assis, rezam as tradições, as lendas em torno dessa figura ímpar, desse amigo da humanidade, que nunca quis ser santo, mas foi santificado por aqueles que com ele conviveram e os que vieram a posteriori, perguntaram para ele que já estava cego e estava retirando mexendo na terra, talvez capinando algum jardim, se ele soubesse que ele iria morrer naquele dia, o que ele faria? Mudam as versões, mas o sentido é esse. E ele disse, continuaria cuidando do jardim, continuaria capinando, cuidando das plantas. Então, que a gente continue fazendo as coisas boas que sempre estiveram na ordem do dia, sempre foram priorizadas por nós. Nada impede que descobramos outras coisas boas que ainda possamos fazer, mas que sigamos com serenidade, sem desespero, sem descompensação, porque nós sabemos que a morte não existe. A morte não é um ponto final. A morte é uma vírgula, como dizia o espírita de Ituiutaba, Jerônimo Mendonça. Então, essa é a primeira parte da minha resposta. E a segunda parte, Fernanda, vem desse livro, Entre Irmãos e Outras Terras, que é uma coletânea de mensagens recebidas por Valdo Vieira e Chico Xavier, numa viagem que eles fizeram nos anos 60 para a Europa e para os Estados Unidos. E nós temos, nessa obra, no capítulo 5, uma entrevista de André Luiz com William James, o grande psicólogo, filósofo, o grande acadêmico americano William James, escritor também. E numa mensagem recebida em Nova York, no dia 27 de julho de 1965, no final, na página 30, William James, quando André Luiz pede uma orientação a mais, ele pede uma orientação específica para aqueles que vivem no Brasil. Ele que foi um espírito que viveu na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, eu vou pegar a resposta que ele deu como uma orientação para os brasileiros e ouso transformá-la numa sugestão de orientação para os espíritas que vivem nos Estados Unidos. Pegando o final, cremos seja possível sintetizar diretrizes para nós todos no seguinte programa. São 5 itens que o William James oferece como um programa. Primeiro, sentir em bases de equilíbrio. Não permitir que este momento nos transtorne, nos tire do eixo, a não ser que seja para um eixo melhor, para um prumo melhor, para que a gente se torne criaturas melhores. Segundo, pensar com elevação. Não é à toa que Leon Denis, mencionado pelo Geraldo, no Problema do Ser, lá na parte das potências da alma, fala do pensamento e fala da disciplina do pensamento. O budismo nos ensina a trabalhar muito bem essa questão do pensamento,
A meditação nos ajuda e inúmeras obras espíritas tratam da temática do pensamento. Então, a gente precisa não brigar com os pensamentos. A gente precisa aprender a observar os pensamentos para entender aonde se situa a nossa sintonia. Isso para um médium é muito importante, para o estudioso do espiritismo é importante. Terceiro, falar construtivamente. Como andam as nossas falas nesses meses de pandemia? O que nós prevemos, o que nós projetamos com o nosso verbo? Então, rever o teor das nossas conversas e falar construindo, falar edificando, como quem põe tijolos numa construção, como quem constrói uma ponte, que o nosso verbo seja luz, que ele alimente, que ele nutra, que ele não aumente a fome, e sermos o ponto final das fofocas, porque às vezes a gente é o ponto inicial, ou é o impulsionador das falas mentirosas, das fake news. Quarto, estudar sempre. Estudar Allan Kardec e estudar boas obras das mais diferentes áreas do conhecimento, porque isso é saudável, isso areja, isso é importante. Allan Kardec lia de tudo e analisava tudo também à luz do espiritismo. Priorizarmos, naturalmente, como espíritas e trabalhadores de casas e do movimento espírita, a boa literatura espírita. E nos estudarmos, né? Não é só estudar em termos de cognição, de ampliação de vocabulário, de informação, nos estudarmos. E o último item que William James sugere a André Luiz, que eu deixo também como uma sugestão para vocês, servir mais. Servir mais do que sermos servidos. Perdoar mais do que sermos perdoados. Compreender mais do que sermos compreendidos. Darmos mais do que recebermos. Na belíssima síntese trazida pelo nosso querido Francisco. É isso que eu posso dizer. E muito obrigado. Maravilhoso, tanto aprendizado e tanta referência, né, que você nos trouxe como essa aí. Eu só espero que nós todos que estamos assistindo, né, no Facebook do grupo e na FEB TV possamos internalizar esses conhecimentos, assistir de novo para poder absorver. E, principalmente, isso seria 50%. Os outros 50% são identificar as oportunidades que nós temos para colocar em prática tudo isso. Então, a gente quer te agradecer muito por você ter compartilhado o seu tempo com a gente, o seu conhecimento, principalmente porque já é tarde aí no Brasil, aí na linda cidade do Rio de Janeiro, minha cidade do coração, e pedir para você fechar essa noite linda com uma prece, se você puder. Com certeza. Agradeço a você, agradeço a Gustavo, agradeço a Geraldo, a todos os que até agora estão nos vendo e nos ouvindo. E vamos, então, fazer uma prece, né? Jesus amigo, coração que nos ama, que nos acompanha e dirige os passos nessa jornada terrena. Eis-nos aqui, Senhor, desejando entender, meditar, sentir e viver a sua proposta. Um tanto quanto atordoados, perdidos, angustiados com esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a recobrar o equilíbrio, a serenidade, a encontrar caminhos construtivos
para as nossas forças mediúnicas, para os nossos recursos financeiros, para o nosso magnetismo, para a nossa inteligência, para o nosso tempo, para a nossa saúde. Ensina-nos, Mestre, uma vez mais, acorda em cada um dos que estamos aqui a possibilidade de despertarmos para as realidades espirituais, em definitivo, não protelando mais o nosso encontro conosco e contigo, e com o outro, e com a natureza, com a vida, em toda a sua majestade e beleza. Queremos, Senhor, servir, mas nos acostumamos a sermos servidos. Queremos focar o positivo ao invés do negativo, valorizar o que é bom em detrimento do que não seja tão bom aos nossos olhos. Por isso, Mestre, permite que os nossos guias, sempre presentes, sigam conosco e que possamos seguir com eles e contigo e com a espiritualidade amiga que tenta nos abrir os olhos e nos tocar o coração. Que esses dias, semanas e meses nos façam aprender, de uma vez por todas, a vivermos aqui como espíritos imortais, colocando como diretriz maior de nossas vidas o amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, pelo ar, pelo pão, pela paz, pelo planeta escola, pelo corpo físico. Obrigado pelos reveses, pelas dores, pelas dificuldades. Obrigado pela vida, Senhor. E que assim seja. Nós agradecemos ao nosso Criador por essa oportunidade de divulgar o seu trabalho importante. Nós agradecemos ao Gustavo pela presença, agradecemos a vocês todos que nos acompanharam pelo Facebook e pela FEB TV. E agradecemos, César, pela sua generosidade, o sentimento que nós podemos sentir daqui. Estou no Texas, né? Obrigado a você. Agradecemos muito e vibramos para que você seja iluminado, seus caminhos todos sejam abertos para você levar a sua mensagem aonde você for e que nós possamos continuar conectados todos pelo amor. Obrigada a todos, boa noite e até a próxima.